batismo. Esse é o meu filho amado. Jesus lavou os pés, Jesus lavou meus pecados. Cristo na cruz recebeu todos os nossos pecados, assumiu a nossa culpa, pagou por todos com sua morte no madeiro. Propôs ser sua noiva. Jesus realizou esse milagre para ajudar sua mãe, mas isso também fortaleceu a fé dos discípulos. O primeiro milagre registrado no ministério de Jesus, segundo ele transformou, Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, né? Pontapé inicial. Foi. Purificação do templo. Jesus expulsa os mercadores do templo a fim de mantê-lo sagrado. Jesus me fez um templo. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todo aquele que vendia e comprava. Derrubou tudo, acabou com tudo, expulsou a base de pancada mesmo, né? Ele deu o chicote para cima, né? Do devedor. Nicodemo, Jesus se tornou como uma serpente de bronze para mim. Então, Jesus comparou-se à serpente de bronze erguida por Moisés no deserto para salvar os que nele acreditassem. Quando Jesus falava a Nicodemo, ele se comparou a esta serpente de bronze. E é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mulher estava surpresa com o fato de Jesus se dirigir a ela, sendo ela samaritana e ele judeu. Jesus estava cansado, por isso descansou junto à fonte. Jesus queria sarar a sede dela, não de água, mas do Espírito Santo. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. O homem doente, de 38 anos, poxa, Jesus é meu curador. Porque aquele homem creu no Senhor e não nas águas que hoje agitavam. Quando Jesus perguntou: quer ser curado? Ele creu no Senhor. Não perguntou nada, simplesmente obedeceu e foi. 5 pães e 2 peixes. Jesus é o pão da minha vida. Esse é o pão que desce do céu. O que dele comer não morre, porque ele é o pão da vida. O Evangelho do Tabernáculo. Jesus é meu rio de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Em esta água, Jesus quer ser uma fonte no seu interior, para que rios de vida possam ser levadas a todas as pessoas. Mulher adúltera, Jesus é o meu protetor. Aqueles homens tinham mais pecado do que aquela mulher. Aqueles homens que apresentaram a Jesus, pensando que eles eram boas pessoas, mas eles não eram. Eles tinham mais pecado que aquela mulher. Aquela mulher foi colocada no tribunal de Cristo. Então Jesus disse: aquele que tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus é nosso guia, o nosso protetor. Jesus curou um cego. Jesus é a minha luz. Ele fez o que Jesus ordenou, que ele lavasse os olhos nas águas do tanque de Siloé. Ele acreditou que ele era Deus. Jesus é a porta da minha salvação e o meu pastor. Jesus curou pessoas de todas as classes. Jesus profetiza o crescimento da sua igreja. Lázaro, da ressurreição. Jesus é a minha ressurreição e vida. Jesus disse ao discípulo que Lázaro estava morto e que eu traria de volta à vida. Esse milagre ajudaria os discípulos a saber que ele é o Salvador. Para nós cristãos, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé, é o sentido da nossa esperança. Entrada de juventude. Jesus é um grão de trigo. O Senhor entra na grande cidade de Jerusalém. A Jerusalém dos patriarcas, dos reis sagrados.
Ele vem triunfante e vitorioso, porém humilde. Jesus lavou os pés do discípulo. Jesus deu um novo mandamento, Santa Ceia completa, nova aliança. Jesus lavou os pés do discípulo para lhes ensinar a servir uns aos outros. Ele estava dando um exemplo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a expressão exata, maravilhosa do Deus que a gente não pode ver, mas pode sentir. Jesus é o Filho que eu e você nunca conseguiremos ser. Jesus, Ele é a raiz inabalável de toda a vida despedaçada. Jesus é a porta de entrada para o paraíso de Deus. Jesus é a videira, Jesus é o meu provedor de vida. Jesus é o Israel fidelíssimo, a verdadeira vinha plantada pelo Pai, na obediência e na fidelidade. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Esse é o capítulo 15, né? Esse é o 15, o 16. O Espírito Santo Consolador. Jesus envia o Consolador por mim. Eu não estava dizendo os capítulos. O Espírito Santo habita em nós. Somos a sua morada, a sua casa. Tu és o Espírito da verdade que nos ensina e nos guia. O 17. Jesus é o intercessor. Jesus é o meu eterno sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor, pois é o único mediador entre Deus e os homens. Prisão. Jesus sofreu por mim. Jesus foi traído por Judas, preso pelos romanos, apresentado ao sumo sacerdote, Anás e Caifás. Jesus foi humilhado por nós, para pagar nossos pecados. Cruz. Jesus cumpriu a nova aliança, 19. Sim, Jesus cumpriu a nova aliança na cruz. Na antiga aliança, sacrificava-se um cordeiro. Na nova aliança, quem se sacrificou é o próprio Jesus. A glória da nova aliança. A glória da nova aliança é diretamente para a face de Jesus e enxergar a glória de Deus. Não, eu vou explicar. A glória da nova aliança olha diretamente para a face de Jesus e enxerga a glória de Deus. A ressurreição. Jesus garantiu a nova aliança. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da vitória sobre o diabo, sobre o pecado e a morte. E o 21. A 21.